Bom, gente, já faz alguns dias que eu estava devendo para vocês um vídeo ensinando a fazer aquele fundo de bambu que eu fiz na minha primeira pintura do Jardim Secreto. O fundo é esse aqui. Eu fiquei uma semana elaborando ele e pintei num fim de semana, já faz alguns fins de semana atrás. Então eu isolei as minhas flores com o formato de um pingente de madeira para eu poder trabalhar melhor os bambus. Eu adoro tudo que é da natureza e achei bem legal esse fundo. É super fácil de fazer. Eu não vou dizer que foram duas cores, porque existem variações de verde, de marrom e também usei o preto. Eu gosto muito desses lápis da Faber-Castell de duas cores. Então eu vou fazer no sulfite, porque eu não sei qual desenho eu faria no fundo de bambu, porque eu gosto de primeiro pintar o desenho e depois fazer o fundo. Embora eu tenho visto muito vídeo onde a pessoa faz primeiro o fundo e depois pinta o desenho, mas não é o meu caso. Então eu vou fazer no sulfite para mostrar como que é super fácil e depois vocês tentam. Vou usar um grafite aqui só para fazer o esboço. Eu comprei esse lápis da Staedtler, esses que vêm com as pontinhas brancas, mas não gostei muito, não tem muita pigmentação. Eu gosto mais desses da Faber-Castell de duas cores, ou o Eco da Faber, apesar de quebrar muito quando a gente aponta, mas as cores são boas, foram os melhores até agora. Então vamos lá, para fazer bambu é super fácil. O bambu, vocês sabem que ele é umas tiras, né? Só que ele não é tão reto. Então o que eu fiz? Vamos supor, o primeiro eu vou colocar com as duas divisões. Então eu faço um risco aqui de mais ou menos 3 dedos e um outro aqui de mais ou menos 3 dedos. Aí depois eu vou fazer os gomos do bambu, que não são tão retos, mas também não são tão curvos, né? Então, com uma leve curva para dentro, você faz aqui, depois do segundo risco até esse e depois até o final. A mesma coisa do outro lado. Eu achei também que fica parecendo cana de açúcar, também pode ser. Eu vi uma pessoa que pintou com umas cores mais alaranjadas, assim, um marrom mais laranja. Então ficou parecendo cana de açúcar. Gostei também. Então, como é que eu fiz 2 gomos no meio, então o outro gomo eu vou pegar mais ou menos aqui no meio. Você dá um certo espaço, faz um risquinho aqui, mais ou menos 3 dedos, outro aqui no meio desse gomo e outro mais ou menos no meio desse. Aí é só fazendo aquelas ligações nos gomos do bambu. Eu quis deixar um espaço entre uma vara e outra do bambu para poder fazer um fundo depois. Então aqui eu faço um risco aqui, outro aqui, vou ligando, super fácil. Basta fazer uns rabiscos meio, não precisa ser tão bem feito, porque o que vai contar depois é a forma de pintar. Então aqui eu fiz mais alguns gomos de bambu. E se você quiser também pode fazer umas folhinhas. A folha do bambu, elas são umas folhas bem fininhas e bem compridinhas. Eu até fiz umas meio quebradinhas. São bem fininhas, então não tem muito segredo a folha do bambu. Eu queria também ter colocado uma joaninha aqui na folha, mas eu já tinha terminado de pintar, então eu não consegui. Mas quem quiser pode colocar uma joaninha, uma borboleta. No fundo escuro você pode fazer alguma coisa, tipo um olho obscuro aqui assim, igual naqueles desenhos. Então agora para pintar é o seguinte. O bambu, ele tem várias tonalidades de verde. Tem o bambu seco, que ele é meio marrom laranjado, acho que foi o caso de uma pessoa que fez aí. E, bom, para pintar, eu vou fazer o seguinte, o meu, como vocês podem ver, eu fiz escuro nas bordas
e mais clarinho no meio. Esse é o esquema de pintar o bambu. Você pinta com verde escuro e vai fazendo um gradiente. Começa bem escuro e vai esmaecendo até ficar clarinho. No meio usei um verde claro, um verde mais limão, assim, pra dar uma tonalidade diferente. Também os gominhos eu fiz um verde bem clarinho. E esses risquinhos são aqueles onde nasce o brotinho do bambu. Super legal, vi numa foto. Então quem quiser pode fazer os brotinhos. Então aqui, ó, vou fazer um exemplo. Não vai ficar tão bem feito porque sabe como que é quando a gente tá gravando, né? Então eu pego o verde, aí eu começo com pintar com verde bem escuro e vou esmaecendo, ó. Claro que cada um usa a sua técnica, né? Tem gente que tem o tal do... Ai... Como que chama? Esfuminho, não sei se é isso. E os tais gizes pastéis que eu ainda não tenho. Então, eu tô tentando usar esse de escola. Deu pra fazer um pôr do sol legal, um lago legal com azul. E o branco eu consegui fazer nuvens, mas não é tão bom assim, mas quebra um galho. Então, ó, meio assim, sem muita técnica, primeiro o gomo do bambu. Aí eu peguei um verde, esse verde da Faber-Castell, verde normal, carinho, e fiz no meio, só pra dar um... O gominho, você pode fazer ele mais claro ou mais escuro, né? Tanto faz. Aqui eu vou fazer ele mais escurinho. E também eu faço um pouco esmaecendo aqui pra baixo, porque tem uma certa sombrinha aqui, porque o gomo do bambu, ele tipo tem uma elevação. Aí eu continuo de novo. Eu pinto aqui de verde bem escuro, né? Eu tô pintando meio rápido, porque eu tô sozinha, eu não sei se meu celular vai conseguir gravar tudo, e eu tenho 3 gatos que estão dormindo, então se eles acordarem, eles não perceberam os lápis ainda, mas se eles acordarem, eles sobem aqui na mesa, deitam em cima do livro e começam a comer os lápis. Aí, tchau, tchau, jardim secreto. Então, ó, o esquema é, você pintou mais clarinho, mais escuro até ficar clarinho, depois você joga um outro tipo de verdinho aqui no meio. Pega o verde mais escuro e faz o gominho do bambu. Tá vendo como já tá ficando bonito? No outro, como não tinha um lápis branco muito decente, tipo o lápis branco Power do menino lá, eu peguei e usei a borracha só pra fazer aquele brilho que tem no... Esse brilho aqui que tem no bambu. Porque como ele é liso, super liso, ele reflete uma certa luz, né? Como se fosse um cano de plástico. Então eu só apaguei um pouco assim com a borrachinha Faber que vem... Porque eu usei a borracha Faber, eu usei uma borracha verde, borrou tudo aqui assim. Por isso que ficou meio escuro, feio. Então, essa que vem na caixa de lápis de cor da Faber é muito boa. Você passa assim, mas também pode usar alguma coisa branca que vocês têm, que fique bom. Então, eu apaguei aqui. Outro lápis que eu gosto muito também é esse aqui. Ele é um verde meio musgo. Então, quando você mistura no verde escuro pro mais claro, ele dá uma tonalidade de... Ai, de folha, cor de folha, não sei explicar, ó. Quando você apaga com a borracha, não pode passar o lápis por cima. Vou pintar mais um gominho pra vocês verem como é fácil, ó. Começa bem escuro e vai ficando clarinho o nosso bambu. Que bambu é muito bonito. Quem quiser, depois eu vou fazer um com bambu seco, mas ainda tem que estudar as cores, o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um fundo escuro como eu fiz nesse, se eu vou... Ó, o brotinho é super fácil, só fazer um negocinho assim, ó, tipo uma portinha, é onde nasce o brotinho do bambu, é tão bonitinho. E
Tem bambus que são bem grossos, então tem bambus que são fininhos, tem bambus que crescem uns galinhos assim. E o pessoal que tá muito criativo no grupo, cada hora eu me surpreendo com uma coisa mais criativa que a outra, que as pessoas criam sobre os desenhos. Uma dica legal pode ser desenhar um koala fofinho comendo bambu, ou desenhar um panda. Os pandas são muito fáceis e fofos. Então, gente, olha, parece cana, parece bambu, pode ser... Vai ficar mais bonito quando vocês fizerem com mais calma. Pode fazer aquelas gotinhas que as pessoas estão fazendo, a gotinha de água nas folhas. Aquilo lá eu ainda não fiz. E depois você pode optar pelo fundo laranja, fazer um pôr do sol do laranja, assim, igual o pessoal faz, ou do preto pro azul, um anoitecer. Eu fiz o preto porque já era minha ideia inicial, fazer o preto. Então, ó, não tem segredo. Esse aqui eu fiz os gominhos, eu fiz de verde claro e em volta passei o escuro, mas a técnica é a mesma, verde escuro em volta, verde claro no meio mais clarinho. Isso em todos. E aqui eu pintei com lápis normal da Faber e terminei com canetinha, deixa eu ver, canetinha glitter, as baratíssimas que são muito boas. E a sombra eu fiz mais sendo marrom, não ficou muito bom. Eu já tô providenciando sombra de maquiagem pra fazer. Sombra porque eu ainda não tenho pastel. E é isso, as folhinhas é aquela mesma técnica de começar com verde escuro nas pontas e clarinho no meio, verde escuro nas pontas e clarinho no meio. Fica legal pôr algum bichinho, ou inventa uma fruta, não sei qual é a fruta do bambu, se tem fruta, mas a criatividade vale tudo. Você pode também fazer um buraquinho no bambu e pôr um passarinho lá dentro, um inseto, uma teia de aranha, enfim, a criatividade é infinita nesse caso. Então eu espero que eu tenha ajudado. Eu tô meio rápida porque, como eu falei, eu não sei se meu celular vai gravar direito ou se meus gatos vão vir até aqui e destruir tudo. E eu já tô pensando numa nova pintura. Eu quero um negócio bem, como que eu vou dizer, quente, uma coisa bem quente. E vamos ver se dá certo. Então, pessoal, depois eu quero ver os bambus de vocês. Boa sorte, tchau!